Vamos começar então? Nós estamos a estudar a última lição da nossa revista, a nossa revista da CPAD. É a última lição do primeiro trimestre do ano. E esta lição é uma lição maravilhosa. Hoje é dia 29 de março de 2020 e tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. É o título da nossa revista. Abra sua revista e vamos ler o nosso textuário. Textuário da revista. Pode ler, irmã. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Que pena que cortou aí, né? A gente pegou pela metade, porque o versículo em si ele não se complementa, não se completa. Para a gente entender, a gente tem que pegar uns versículos antes, o versículo de número 12, o versículo de número 11, que a gente vai entender melhor o textual. Na realidade, o apóstolo Paulo está falando que foi concedido os dons ministeriais à igreja para que a igreja pudesse se aperfeiçoar. Então foi dado o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de ensino, o ministério pastoral, com o objetivo, está falando aqui, ó, com que os santos se aperfeiçoassem. Os santos se aperfeiçoassem. Não sou um pouco estranho, né? Que é santo parece que é perfeito, né? Quando a gente ouve a palavra santo, a gente pensa logo que santo é algo perfeito. E na realidade, aqui está falando que foi concedido ministérios à igreja, como esses ministérios que eu acabei de falar, o apostólico, o profético, o ministério de ensino, o ministério pastoral, para que os santos se aperfeiçoassem. Então, uns santos que não são perfeitos, né? Uns santos que carecem de se aperfeiçoar. Para que eles se aperfeiçoassem e para que eles edificassem um corpo de Cristo sadio. Aí sim, aí vem o versículo de número 13. Isso tudo que eu falei está no versículo 11 e 12, que não aparece aqui no textual. O textual é um versículo só. E aí vem o versículo 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Eu quero botar um outro textuário, eu não sei se pode, mas eu gostaria de colocar um outro textuário também, que fica lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Tem tudo a ver com esse textuário, parece que os dois formam um pensamento só. Provérbios 4, 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outra tradução diz assim: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. E esses versículos se complementam, porque fala que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Então fala de um melhoramento espiritual. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu fiz até um gráfico aqui que você pode ver como é que funciona esse textual quando diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar à perfeição. Tudo a ver com o versículo que diz que até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento de Deus, a varão perfeito. Então veja bem, eu fiz aqui um gráfico, como matemático, né, eu me entendo melhor com gráfico. Eu fiz aqui um gráfico onde da parte deitada você tem o domínio da carne e da parte perpendicular que está em pé, o domínio do espírito. Né? E Deus nunca fala com o homem deitado, já observou? Várias partes do Antigo Testamento, quando Deus vai se dirigir a uma pessoa, Deus fala assim: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Observa isso. Né? Por quê? Porque esse gráfico aqui ele vai ilustrar bem isso. A carne está deitada no horizontal. É a carne. Tá? Então, uma pessoa que está nesse nível, ou seja, que está deitada nesse nível, ela está sobre o pleno domínio da carne.
é um ser humano carnal. E o que a palavra de Deus está falando? Que a necessidade do melhoramento espiritual, de você ir trabalhando para que você vá se levantando, se aprumando, se aperfeiçoando, até chegar ao ângulo de 90 graus, até chegar à estatura, é o que está dizendo aqui, ó, a estatura de varão perfeito. Então a meta de todo cristão é essa. É você sair da situação de prostração espiritual, vivendo uma vida extremamente carnal, e você ir melhorando, e melhorando, e melhorando, e isso ir aprumando, 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 até você tender a chegar ao máximo à posição que Deus quer. A posição da vida plena do Espírito. Mas olha que coisa interessante. Então vamos pensar aqui. Olha, essa pessoa aqui está vivendo sob o domínio da carne. Mas a partir do momento que ela recebe os ministérios que foi dado, como aqueles que nós falamos, o apostólico, de ensinamento, o pastoral e o profético, ela vai recebendo, ela vai melhorando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai melhorando. Então, por exemplo, uma pessoa, ela começa a ficar nessa posição aqui, já um pouco levantada. E quando ela fica nessa posição, olha o que acontece. Olha. Ela tem de carne, ela tem tudo isso aqui de carne. E de espírito, ela tem tudo isso aqui de espírito. Veja só. Então a pessoa está aqui. Ela levantou um pouco. Quando ela levanta um pouco, ela tem isso tudo ainda de carne e tem um pouco do espírito. Então essa pessoa, ela já se desenvolveu espiritualmente. Ela já melhorou. Porque antes ela era só carne. Você está entendendo? Está entendendo? Antes ela estava deitada aqui, ela era só carne. Agora ela já melhorou, ela já evoluiu. Ela já cresceu. Ela já melhorou. E aí ela subiu. Quando ela sobe, ela tem ainda a carne, as inclinações da carne ainda muito forte, mas já tem um pouco da influência do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas a gente continua, ela vai recebendo os ministérios que nós vimos, que o apóstolo Paulo falou que foi dado à igreja, né? O de ensinamento, né? O apostólico, o profético, o pastoral, ela vai recebendo os ministérios dados à igreja, ela vai melhorando. Aí, num próximo momento, ela vai estar um pouco mais acima. Aí já é outra história, né? Vai estar um pouco mais acima. Então agora ela não está mais aqui. Ó. Ela não está mais aqui, ela está mais acima. O que acontece quando ela evolui e ela se desenvolve? Olha só. A carne diminui, porque agora ela está aqui, ó. A influência da carne diminui. E o espírito? O que acontece com a influência do espírito? Olha. A influência do espírito aumenta. Olha lá. Agora ela está meio a meio. Olha lá. Ela tem ainda, veja bem, ela tem ainda o domínio da carne sobre ela. Né? Ela tem o domínio da carne sobre ela, mas ela também tem de igual proporção o domínio do espírito sobre ela. Está meio a meio aqui, ó. Está meio a meio. Tá vendo? Essa pessoa está melhorando espiritualmente. Ela está se desenvolvendo. Ela está, é o que a Bíblia sempre fala, levanta-te, né? Levanta-te. Ela está se levantando. Ó. Cada vez que ela se levanta mais, a situação vai invertendo. Até que essa pessoa, isso requer tempo, irmãos. Isso não é um dia para a noite. Isso não é assim, um estalar de dedos. Isso depende da reforma íntima de cada um. Depende do trabalho que cada um vai desenvolver da vida espiritual dele. Entendeu? Varia muito. Então isso depende, isso requer um tempo. Então essa pessoa, ela vai estudando a palavra, ela vai meditando, ela vai se aprofundando nos mistérios de Deus. E o que acontece? Ela evolui. Ela se desenvolve espiritualmente. Ela melhora.
ela faz uma reforma íntima e ela vai se tornando cada vez mais na posição que Deus quer. Então agora aqui, olha, ela sai dessa posição. Ela vai levantar mais ainda. E ela agora vem para cá, ó. Ela está melhorando. Está aqui. O que que acontece aqui? Olha, acontece que quando ela está nessa posição, a influência da carne, olha só como é que diminui. Olha a influência da carne, como é que diminui. Só esse pedacinho aqui, ó. Agora, olha a influência do espírito. Muito maior. E a carne vai ficando cada vez mais pequena. A influência carnal, animal, né, animalesca, né, da natureza humana, animal, ela vai ficando cada vez menor quando essa pessoa vai se aprumando. E o espírito vai tomando conta. Até que essa pessoa ela tende a chegar ao... Nunca vai chegar à posição em pé. Nunca vai. Porque essa posição é a posição de varão perfeito que só Jesus Cristo ocupa. Nós só vamos chegar por obra e graça do Espírito Santo durante o arrebatamento, quando ele vier nos transformar. Aí sim. Mas enquanto seres humanos, nós vamos tender a uma tendência, e o objetivo nosso deve ser chegar cada vez mais perto dessa posição. Perto. Cada vez mais perto. Porque quando eu chego mais perto, o que que acontece? A carne, a influência da carne diminui a zero. E a influência do espírito, olha, aumenta assustadoramente. Aumenta assustadoramente. Isso que é o desenvolvimento espiritual num gráfico matemático. Se você é da área de exatas, você vai entender exatamente o que eu estou falando aí. Aonde que o eixo X representa o homem carnal e o eixo Y representa o homem espiritual. E a tendência e o objetivo que está falando o texto áureo é que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Então a tendência do cristão tem que sair daqui e ir se desenvolvendo, 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 e chegar o mais próximo que ele consiga, o mais próximo que ele consiga, ele chegar à posição que a Bíblia chama aqui a medida de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo do desenvolvimento espiritual. E a igreja, hein? E você? Aonde você está aqui? Na igreja, meus irmãos, nós encontramos pessoas em todos os níveis espirituais. É importante a gente abrir um parênteses aqui para alertar isso. Na igreja, você tem pessoas deitadas, carnais, extremamente carnais. Na igreja, você tem pessoas que já saíram dessa situação, estão um pouco mais evoluídas, outras um pouco mais, outras um pouco mais, outras um pouco mais, e assim. Isso é a igreja. Vários níveis. E aí dá um problema sério isso, né? Porque você tem irmãos carnais, você tem irmãos medianos, entre carnais e espirituais, você tem irmãos espirituais, você tem um leque de opções dentro da mesma igreja, da comunidade cristã que você congrega, você tem aqui um leque de opções. Veja só. Né? E aí você vê isso tudo dentro da igreja. Ó, todos os níveis espirituais dentro da igreja. Eu vou deixar esses que estão aqui bem próximos, eu vou botar aqui de vermelho, esses que estão aqui bem próximos da medida de varão perfeito, é o que a gente tem como referência. São os santos apóstolos, as pessoas
que têm uma proximidade muito grande com Deus. Pessoas que para a gente é exemplo, o apóstolo Paulo, o mártir Estevão, várias pessoas da Bíblia estão aqui, ó, nessa posição aqui, ó, bem próxima à perfeição. Eu disse bem próximos à perfeição. Não disse que eles estão perfeitos no sentido da palavra. Eles estão bem próximos. E aonde nós estamos aí nesse leque? Aonde você está nesse leque? É uma resposta que cabe a cada um de nós analisarmos. A influência da carne ou a influência do Espírito? É isso que está falando aqui. E Provérbios capítulo 4, versículo 18 vai dizer assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. O objetivo nosso é brilhar mais e mais. Vamos ler a verdade prática da revista? Leia, por favor. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então tá, Jesus é esse eixo Y. Jesus é esse padrão, é o padrão da perfeição, é aonde nós pretendemos chegar um dia. Humanamente falando, não é possível. Nós só tendemos chegar, mas pela graça de Deus, Jesus transformará a nossa matéria para que nós cheguemos a esse estado. Então essa aqui é a estatura, perfeição espiritual, moral, e a perfeição moral e ética que Jesus representa para nós. E a gente né, eu deixei aqui a foto desse burrinho aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, né? O burrinho paca não quer andar. O burro não quer andar. Como é que você faz para um burro andar? Né? A pessoa que está montada sobre ele vai colocar uma coisa que ele gosta muito, uma cenoura na frente, e o burro vai querer comer a cenoura. E nessa tentativa dele querer alcançar a cenoura, ele vai andando, ele sai do lugar dele e ele vai andando. Embora nunca consiga atingir a cenoura, mas na mente dele, ele tem a cenoura na frente, ele vai pensar assim, eu vou alcançar a cenoura, e ele vai andando. Isso aqui é um conto infantil, mas que tem muita... A gente pode tirar muitas lições espirituais disso daí, porque nós somos, humanamente falando, essa natureza animal, essa natureza carnal, essa natureza animalesca, tá certo? Nós somos isso. E aí o que acontece? A gente precisa de um referencial, a gente precisa de um foco. A gente precisa de um foco para poder alcançar a perfeição. E quem é esse foco? Quem tem que ser o foco? Em quem devemos focar? Na pessoa de Jesus Cristo. É isso que a gente vê aqui, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler a nossa leitura agora, já lemos a verdade prática. Tem um versículo que fala aqui também, em 1 João capítulo 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então olha só o que João vai falar. Amados, nós somos filhos de Deus agora, mas ainda não aconteceu, não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a Ele, assim como o veremos. Então, a gente, agora, nós estamos na condição de filhos de Deus. Ainda não é o que a gente vai ser. A gente vai ser quando Jesus voltar, aí sim seremos semelhante a Ele. Jesus transformará o nosso corpo carnal, corruptível, em um corpo de glória. É o que está dizendo aí. Outra tradução diz assim, caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhante a Deus, porquanto o veremos como Ele é. É isso que é a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 ao versículo 56, diz assim também, ó. Quando esse corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade,
E quando esse corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, a gente só consegue chegar aqui com a transformação de sobrenatural que Jesus há de fazer aos seus servos no período do arrebatamento. Também em Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que o Senhor recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com a perseverança em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a imortalidade. É isso que está dizendo aqui a palavra. Então, o processo de santificação requer um esforço humano também. Não é só Deus fazer, não. Às vezes a gente fica orando, né? Pedindo, Senhor, faça isso, me liberte, me transforma, me muda. Sim, Ele tem poder para fazer isso. Mas muitas das vezes a mudança, a transformação e a libertação começa por nós. Pelas nossas forças de vontade, pelas nossas mãos, está a responsabilidade de nos melhorarmos, de nos reformarmos, de desenvolvermos nossa vida espiritual conforme Deus quer. Porque aqui está dizendo aqui, a cada um será dado segundo a sua obra. E a vida eterna é essa, em perseverar em fazer o bem, procurando a glória e a honra e a imortalidade. Então, eu busco essa perfeição para poder alcançar o reino dos céus. É uma busca constante. Constante. E no último dia, né, no dia do juízo, Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para você, e a pergunta que Deus vai fazer é: o que você fez com o talento que eu te dei? Porque a Bíblia fala que a um Deus deu 5, outro Deus deu 2 e outro Deus deu 1. Né? E interessante notar que a condenação não é por quem recebeu 1. Porque se aquele que tivesse recebido 1 tivesse trabalhado, melhorado, granjeado mais 1, ele também entraria para o reino do Senhor. O problema não foi ele ter recebido 1. O problema foi ele ter pegado esse 1 talento e ter enterrado e não ter feito nada. Não ter movido uma palha do lugar. Não ter se esforçado para nada. Ele enterrou o talento dele. Em compensação, aquele que ganhou 2, trabalhou, se esforçou, obrou. É o que está dizendo aqui, a cada um segundo a sua obra, se esforçou e ganhou mais 2. E ele entrou para o reino. O que ganhou 5, trabalhou e ganhou mais 5, entrou para o reino. Então percebe, você consegue perceber que o juízo de Deus, ele é individual, e o juízo de Deus não é padronizado, não é igual para todo mundo. Você consegue, através dessa parábola, visualizar que o juízo de Deus não existe um padrão. Ele é individual. Ele é individual. Aquele que ganhou 1, ele poderia ter entrado no reino com 1, desde que ele não fosse covarde e tivesse desistido de trabalhar aquele 1. Então, nós falamos aqui de várias faixas, né, de desenvolvimento espiritual. Um está aqui, o outro está mais elevado, o outro está mais acima. É igual os talentos. É igual a parábola dos talentos. Cada um tem um. Tem um nível, tem um grau de desenvolvimento. Agora, como é que será o juízo de Deus? O juízo de Deus vai ser para aquela pessoa que desistiu de obrar, que desistiu de trabalhar em prol da sua salvação, em prol do seu aperfeiçoamento espiritual, em prol do seu desenvolvimento espiritual. Daquela pessoa que desistiu de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais parecida com o Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que vai ser o juízo de Deus.
Não vai existir um padrão igual para todos. Senão Deus não estaria sendo justo, né? Agora dentro de acordo com a sua capacidade, porque na parábola do talento fala, e Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, dentro daquela capacidade daquela pessoa, será que ela pôde melhorar? Ela pôde avançar um pouco mais nessa capacidade? É isso que vai ser julgado. Esse é o peso do julgamento no último dia. É muito interessante a gente notar isso. Então, meus irmãos, independente do grau e do nível espiritual que você esteja, ou atrasado, ou mediano, ou avançado, o que nós não podemos e que será requerido de nós é cruzarmos o braço e desistirmos da nossa luta pelo nosso melhoramento espiritual, para a gente melhorar a cada dia. Hoje eu tenho que ser mais crente do que ontem. E amanhã eu tenho que ser mais crente do que hoje. Eu tenho que olhar minha vida espiritual no passado e pensar assim, meu Deus, como eu não era crente antes. E hoje eu estou melhor. E amanhã fazer a mesma reflexão e pensar, poxa, ontem eu não fui tão bem, hoje eu estou melhor. É isso. Sabe, a cada dia melhorar. O caminho do justo é como a luz da aurora que a cada dia vai melhorando. Não importa o pouquinho que você tenha conseguido, mas se você tem melhorado, é isso que Deus quer. Por exemplo, meia-noite é escuro, não é? É. E meia-noite e 10 é escuro também? Meia-noite e 10? É escuro? É escuro, né? Mas se eu te disser que meia-noite e 10, apesar de ser escuro, já não é tão escuro quanto meia-noite. Já parou para pensar nisso? Então, por mais que esteja em trevas uma pessoa, ela pode trabalhar, se esforçar, se dedicar para que essa meia-noite se torne uma meia-noite e 10, uma meia-noite e 20, uma meia-noite e meia, 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, e a luz vai chegando. E a luz vai chegando. Gente, o que nós vamos estudar aqui, a gente só está preparando. A gente vai estudar aqui o encontro de Nicodemos com Jesus. E vocês vão ver como é que Jesus, sendo a luz do mundo, ele trouxe Nicodemos das trevas para a luz. Mas não foi algo rápido. Nicodemos levou a vida dele inteira, a vida toda, para poder sair da condição de atraso espiritual que ele estava vivendo, de ignorância espiritual, e se desenvolver e se esclarecendo e se iluminando e se esclarecendo com a luz de Cristo, até que Nicodemos chegou à luz perfeita do dia pleno, como diz a palavra. A gente vai estudar Nicodemos, eu quero que você veja como é que cada um de nós, a gente se parece com Nicodemos. Então não importa o nível espiritual que você esteja. Eu estou falando aqui para pessoas com diferentes níveis espirituais. Diferentes. Agora, o que não pode ter é pessoas covardes. Pessoas que cruzem os braços e não trabalhem para melhorar. Isso será requerido no dia do juízo. Isso Deus requererá da sua mão. O que você fez com o talento que Deus te deu? Então vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos a cada dia mais buscar a santificação. Porque diz a palavra sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos procurar a viver cada dia mais crentes, cada dia mais santos, cada dia mais, mesmo que a santidade em si a gente não alcance aqui nessa terra, mas na essência da palavra, né, de santo, sem pecado, mas a gente consiga chegar o mais próximo possível e não desistir. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a cada um de nós a não desistir das nossas batalhas. Amém? Vamos começar o estudo da revista, do diálogo com Jesus e Nicodemos. Ó, Jesus vai pegar Nicodemos aqui, ó. Jesus vai pegar Nicodemos aqui. Você vai ver. E vai trabalhar com Nicodemos. E vai trabalhando com Nicodemos. E vai trabalhando com Nicodemos. E Nicodemos vai chegar ao conhecimento mais próximo da iluminação.
que Jesus vai dar, transferir ele à luz do mundo, imagina. Não há ninguém que chega perto de Jesus e não seja contagiado por essa luz que ilumina. Não tem ninguém. Vamos começar então o estudo? Preste atenção porque agora a coisa vai esquentar. Olha só o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos ver como é que Nicodemos... Preste atenção porque é sutil. A mudança é sutil. Você vai começar a perceber sutil acontecer a mudança de Nicodemos sair da condição carnal e Nicodemos alcançar o esclarecimento e a luz através da divina escritura e através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos começar o diálogo? Você está com a sua revista aberta ou com a sua Bíblia? Pode abrir em João capítulo 3, versículo 1 ao 16. Nós vamos estudar versículo por versículo agora. Pode começar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha só, vamos começar por aí. Primeiro contato que Jesus teve com Nicodemos, sabe como foi? Quando Jesus ele entra no templo e derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores que estavam no pátio do templo vendendo, pega o chicote para tocar os bois, as vacas, as ovelhas, as cabras que tinham lá, né? É interessante a gente notar isso, né, irmãos? Jesus não pegou o chicote, não foi para bater nos outros, não, né? Porque às vezes a gente tem uma visão deturpada, que Jesus pegou o chicote para bater nas pessoas. Que isso, né? Jesus jamais faria uma coisa dessa. A Bíblia fala que Jesus pegou a zorrague porque ele estava tocando boi, tinha boi, tinha vaca, tinha ovelha, tinha animal. E o animal, quem mora na roça sabe muito bem que eu estou falando isso. O animal ele só te respeita se você tiver alguma vara na mão. Nem que seja um galho de mato. É muito interessante isso. Eu sei porque eu sou da roça. Você vai enfrentar um boi, você enfrentar o boi só com a mão, o boi te parte em cima. Mas se você tiver um galho de mato, mais fraco que for, ele passa a respeitar. Então, no momento que acontece aquela confusão, que Jesus ele expulsa os vendedores do templo, que ele pega o azorrague, toca os bois, toca os animais para fora, derruba a mesa dos cambistas, que acontece aquilo? Quem que está lá no templo? Que é o que está falando aqui, ó. Ele era o fariseu e príncipes dos judeus. Nicodemos está lá. O primeiro encontro que Nicodemos teve com Jesus foi no templo, nessa confusão toda. Nicodemos parou e pensou: esse homem é diferente. Esse homem está fazendo coisa aqui que nunca ninguém fez. Esse homem tem algo nele. Foi o primeiro contágio com a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O primeiro contágio com a luz foi isso. Jesus expulsando os mercadores, tocando os animais, derrubando a mesa, e Nicodemos fica então encantado. Só que Nicodemos, irmão, não era qualquer judeu, não. Aqui fala que ele era o príncipe dos judeus. Sabe o que é isso? Vou você entender. Você já viu hoje o Supremo Tribunal Federal? Né? São quantos no Supremo Tribunal Federal? Acho que são 12, né? Eu acho que são 12. Nicodemos fazia parte do Supremo Tribunal Federal do povo de Israel. Ele conhecia a lei, ele julgava. Por exemplo, quando uma pessoa cometia um delito religioso, cometia uma falha religiosa, essa pessoa era julgada pelo Sinédrio. Então ele era esse juiz, ele era esse príncipe, esse juiz, que sentava na mesa e julgava, juntamente com outros, né, do Sinédrio, julgavam as pessoas. Para a gente entender melhor hoje, é como se fosse membro da Suprema Corte, aquele pessoal da capa preta. Nicodemos era isso. Para você ver que ele era uma pessoa muito esclarecida no que diz a lei. Ele era da religião também dos fariseus. Ou seja, essa religião que ele possuía era uma religião muito centrada na Bíblia. Os judeus têm 613 mandamentos que pode e não pode fazer. Imagina, 613 regras do que pode e não pode fazer. E ele sabia de todos os 613 mitzvahs. Ele sabia de todos os 613 mandamentos que os judeus... Sabia porque ele julgava.
Eles julgavam as pessoas que vinham até ele. Então ele era uma pessoa muito importante, né? Ele só não estava acima de tudo porque Roma dominava o povo de Israel. Então a Suprema Corte de Israel não tinha domínio para poder julgar e não dava a última palavra, porque agora Roma dominava Israel. Então a última palavra era do imperador romano, né? Eles podiam sentenciar ao apedrejamento, mas não podiam sentenciar à crucificação, porque Roma dominava sobre Israel. Então, mas ele tinha um cargo muito importante. Era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente alta e culta dentro do povo judeu. Vamos lá. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Este foi ter de noite. Por que ele foi ter de noite? Aí eu já vi aqui muitos pregadores meteu o pau no Nicodemos, que o Nicodemos tinha vergonha de Jesus, que o Nicodemos foi de noite para Jesus. Eu já vi vários pregadores aqui meter o pau nisso. Gente, vamos parar para pensar? O importante é que ele foi até Jesus. Não importa como. Não importa se foi de dia, não importa se foi à tarde, não importa se foi à noite. O importante é que ele foi até Jesus. Quantos de nós, meus irmãos, para pensar, na escuridão da nossa vida, nos momentos mais difíceis que nós passamos, nas noites mais longas, nas noites mais frias, quantos de nós fomos também até Jesus por esses momentos difíceis, né? Por essas noites existenciais? E por que nós vamos agora jogar pedra em uma pessoa que foi procurar Jesus? Não importa se foi de dia, de tarde, de noite, o importante é que ele foi. Porque acontece conosco sim também. São exatamente nas noites mais sombrias, nos momentos mais difíceis, que nós temos que procurar Jesus Cristo. E não vamos jogar pedra, não vamos criticar. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não marcou data, ele não marcou hora, ele não vai marcar tempo. Ele quer que as pessoas vão até ele. E Nicodemos foi. Então não vamos ser hipócritas e não vamos criticar o fato de Nicodemos, envergonhado, ter ido à noite ver Jesus. O importante é que ele foi. Isso já é uma grande vantagem. Jesus sabendo disso, Jesus não fez caso. Porque Jesus falou assim: eu jamais lanço fora aquele que vem a mim. Então, se Jesus não fez caso dele ter tido um encontro à noite, quem sou eu e você para poder jogar pedra no Nicodemos? Deixa o pobre homem ir. Ele foi de noite porque ele estava vivendo uma noite existencial. Ele foi de noite porque a vida dele estava trevas. Ele estava vivendo em trevas. Continuando. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha como é que ele estava em trevas. Você vai entender na fala de Nicodemos. Ele chega assim: Rabi, voltando no versículo 2. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha como é que ele estava em trevas. Ele não falou que Jesus era o Messias. Ele não falou que Jesus era o Filho de Deus. Ele não falou que Jesus era o Senhor. Ele chamou Jesus de mestre. Rabi, na palavra, significa professor. Professor, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha o entendimento dele. Ele estava diante de Deus encarnado, né, do Emanuel, Deus conosco. Ele estava diante do próprio Deus encarnado, só que o pensamento dele estava tão nublado, estava tão escuro, que ele olhava para Jesus apenas como mestre. E não via Jesus como Senhor. Não via Jesus como Deus. Não via Jesus como Messias, ungido de Deus. É muito diferente chamar Jesus de mestre
E é diferente chamar Jesus de Senhor. Porque chamar de mestre, todo mundo pode chamar. Agora, chamar de Senhor é diferente. Senhor significa que tem um controle sobre a minha vida. É o meu dono. É o meu amo. É o meu dono. Ele governa. Senhor é submissão. Agora, mestre, não. Então, se você que nos acompanha, nos assiste, se o seu pensamento com relação a Jesus é que ele foi apenas um mestre, um guru, um mestre, você precisa ser esclarecido. Esclarecido. Olha essa palavra. Clarear. Esclarecido. Jesus é muito mais do que um mestre. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Messias. Então ele fala, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Jesus não entra em questão aí. Essa ignorância espiritual de Nicodemo, Jesus também não começa. E Jesus começa a sua pregação. Olha que coisa interessante. Jesus começa respondendo assim: na verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Olha, no original grego, irmãos, esse nascer de novo, no grego é nascer do alto, nascer de cima. Seria melhor se a gente tivesse traduzido para o nosso português por essas palavras. Em verdade vos digo que aquele que não nascer do alto, não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Olha, importante começar uma vida nova. Nascer de novo. Como é que funciona isso? Meu Deus, isso é o que muitas pessoas desejam. Tem pessoas, irmão, que têm vivido uma vida, destruiu tanto a vida dela, acabou tanto com a vida dela, estraçalhou tanto a vida dela. A vida dela está tão em frangalhos que o que mais ela deseja é, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo. Quantas vezes a gente ouviu isso da boca das pessoas falando, olha, se eu tivesse como voltar atrás, se eu tivesse como começar tudo de novo, eu faria tudo diferente. Você já ouviu isso? Da boca de várias pessoas? Quantas vezes nós ouvimos isso? E a vida é dura, porque a vida, ela não permite voltar atrás. Erros que a gente comete na nossa adolescência, infância, na nossa juventude, talvez você chegue à idade adulta ou à velhice, pagando por erros que você cometeu ainda no seu período de maturidade. A vida não permite passar a limpo. E eu que reclamava das minhas professoras porque achava elas bravas, porque elas puxavam a orelha, e quando eu errava, elas me chamavam na mesa, elas apagavam com a borracha, com raiva, e mandavam, Jonathan, vai fazer o dever de novo, você errou. E eu achava que elas eram ruins. Não, elas eram pessoas maravilhosas, porque elas viam o erro, apagavam o erro, e permitia eu fazer por cima o novo. A vida não é assim. A vida não é assim. Preste atenção nas suas escolhas. Preste atenção no que você planta. Porque a vida não permite você voltar atrás para passar a limpo. Não faça da sua vida uma folha de rascunho, porque não dá tempo de passar a limpo. Agora olha o que acontece. Jesus chega e diz, é possível começar tudo de novo. Gente, isso é tremendo. Isso é de arrepiar. Isso é algo muito forte. Você já pensou uma pessoa com a vida toda estragada? Uma vida que irrecuperável. Uma vida que não tem mais saída. Jesus chega e fala, tem como começar do zero novamente. É possível recomeçar de novo. É possível voltar, não voltar atrás, mas começar do zero. Zerar tudo, começar tudo de novo. Isso é maravilhoso. É isso que os pecadores mais anseiam. É isso que as vidas sedentas mais anseiam. A oportunidade
de recomeçar e recomeçar da maneira certa. Glória a Deus. E Jesus oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos chega com a vida dele em trevas, em frangalhos. E Jesus fala: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou seja, há uma oportunidade de um novo nascimento. Isso é tremendo. Continuando a leitura, versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito... Não, versículo 4, perdão. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem. Aí Jesus fala da possibilidade de começar de novo, um nascimento do alto, um nascimento de cima. E aí Nicodemos faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Aí ele está colocando um pensamento reencarnacionista, porque alguns judeus são reencarnacionistas. Ele achava, então faz isso, a pessoa envelhece, morre, depois nasce bebê de novo, envelhece, morre, nasce bebê de novo. É possível fazer isso? Colocar um espírito velho em um corpo novo? Ele está tendo aqui uma visão reencarnacionista. Mas olha que coisa interessante, isso é uma conversa extremamente filosófica entre dois mestres. Então Jesus não responde ele. Olha que coisa interessante. Jesus continua a pregar. Gente, essa conversa ela é tão filosófica que define o que a filosofia prega. Quem sou eu? Da onde que eu vim? E para onde que eu vou? Essas três perguntas filosóficas está sendo questionado aqui. Então isso aqui é um estudo de filosofia. É filosófico isso daqui. Isso é coisa tremenda. Então Jesus não vai responder Nicodemos. Jesus vai continuar pregando e vai deixar que Nicodemos construa o seu próprio conhecimento. Olha, isso aqui é coisa de mestre. Isso é uma jogada de mestre. Vamos falar num português coloquial. Isso é uma jogada de mestre. Jesus não responde ele. Você viu Jesus respondendo ele? Jesus continua pregando. Ele que vai ter que construir. E Jesus começa a falar sobre dois nascimentos. Jesus não responde, essa pergunta fica na cabeça de Nicodemos e Jesus continua pregando. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e nascer do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nascer da água, gente, o que é nascer da água? Nascer da água é porque antigamente as pessoas não tinham conhecimento da biologia, da divisão celular, como é que se forma o feto no útero. E as pessoas daquela época acreditavam que o neném nascia da água. Por que o neném nascia da água? Por causa do líquido amniótico, a bolsa amniótica. Veja bem, quando uma mulher está para ganhar neném, qual o primeiro sinal que o neném vai nascer? O que acontece primeiro? A bolsa se rompe. Então sai a água. Né? E quando sai a água da bolsa amniótica, é o sinal que o neném vai nascer. Então aquelas pessoas daquela época, na ignorância da ciência, que naquela época não tinha os estudos ainda avançados, elas entendiam que a água era a mãe formadora da criança. Lembra da criação do mundo? No princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, havia água sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, havia águas. Então a água, para o judeu, para o povo daquela época, era a combinação de formação. Então eles achavam que o bebê nascia da água. Né? Então quando Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito, ele está falando de dois nascimentos.
O primeiro nascimento é o nascimento material da matéria, da carne, que é visível, que é externo, é o que chama aqui de gerado pela água, porque quando o bebê nasce, ele nasce mesmo com a água do líquido amniótico e com sangue, né? Então, esse nascimento da água, que é o nascimento natural, material, externo e visível. E Jesus fala de um outro nascimento, que é o nascimento do Espírito. Esse nascimento do Espírito, ele é um nascimento espiritual, ele é interno e ele não pode ser visto. E quem gera ele é o Espírito Santo. Então, em outras palavras, Jesus estava colocando na cabeça de Nicodemos o seguinte: Nicodemos, assim como você acredita que a água gera o bebê, eu vou te dizer que o Espírito também gera outro Espírito. Então Jesus está falando de dois nascimentos. O nascimento da água carnal e o nascimento do Espírito, o nascimento espiritual. O que é nascido de carne, Nicodemos, é carne. Jesus está falando. E o que é nascido de Espírito é Espírito. Então Jesus está falando aqui de dois nascimentos só. O da carne, ou do sangue, ou da água, chama como você quiser, na visão daquele povo, daquela época. E o nascimento do Espírito, que é promovido pelo Espírito Santo. Observe que esse Espírito está com letra maiúscula. Né? Continuando, dizemos aí. 7. Uhum. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos, ele é inteligente. Ele está pensando, bem, nascer da água eu já nasci. Ou da carne, ou do sangue eu já nasci. Então Jesus está falando que comerei. Jesus está dizendo que tem outro nascimento, que é o nascimento que agora é gerado pelo Espírito. E aí Jesus fala, sim, existe o nascimento do Espírito. E como eu sei que eu sou nascido do Espírito? Jesus continua a pregação, Jesus não responde ele. Continua pregando. O sinal, sabe qual é o sinal de quem é nascido do Espírito? Jesus dá um exemplo maravilhoso. Sabe o que? O vento. O vento, que é essa força externa, incontrolável, que faz barulho, que varia, ora está numa posição, ora está noutra, que é capaz de mover objetos. Você tem uma árvore, o vento bate nas folhas das árvores, as árvores se movem. Se tiver uma lata na rua, o vento bate na lata, a lata rola. Se o vento estiver muito forte, ele passa nas suas orelhas e faz aquele barulho, o barulho do vento. Então, essa força é um exemplo de estar dizendo, quem é nascido de novo, nascido do alto, nascido do Espírito, ele tem um sinal. Existe uma força que o domina. Existe uma força que o controla, como o vento, que leva, que o impulsiona a fazer coisas que ele não faria, mas que agora esse vento, como eu te disse, essa força externa que sopra, que não tem controle, que não tem direção, que faz barulho, leva aquela pessoa de um lugar para o outro de acordo com o vento do Espírito. A gente tem várias passagens dessa questão do vento. Olha só, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. Gente, quem estava nesse vento? Quem estava nesse vento? Quem era esse vento? Quem era esse vento? Era o próprio Espírito Santo. Então, quando o vento veemente veio, olha, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu. Quando a Bíblia faz essa analogia, essa comparação do Espírito Santo como um vento, está encaixando aqui. É esse vento que nos domina quando nós nos deixamos ser dominados. Esse vento que nos controla, que nos arrasta, que nos leva quando nós nos permitimos. Nós, irmãos, somos como um barquinho à vela. Quando a gente issa a vela, levanta, issa a vela sobe,
A gente está dizendo, vem Espírito Santo, vem, toma a minha vida. Aí vem o vento do Espírito e te leva para onde Ele quer, não para onde você quer. Isso que é nascer de novo. Nascer de novo é isso, é se permitir ser levado pelo vento do Espírito. Para onde o Espírito quer. Você quer prova? Quer prova na Bíblia? Prova número 1, a prova de Jesus Cristo. Olha como é que Jesus Cristo era nascido de novo. Olha só. O que Jesus Cristo faz lá em Lucas capítulo 4? E Jesus, após ser batizado, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Ele foi levado pelo Espírito. Ó, o vento. Ao vento do Espírito levando Jesus. Foi levado pelo Espírito para o deserto. Olha quem é nascido de novo. É esse, como eu disse, esse exemplo que você vai entender bem. É esse barco à vela içada. Porque o vento vai soprar e vai conduzir esse barco. O apóstolo Paulo, irmãos, era um barquinho nas mãos de Deus, com a vela tão grande, içada, que ele dizia assim, eu não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. Ele está dizendo, a minha vida, eu não tenho mais controle dela não. Quem controla a minha vida, quem governa a minha vida é esse vento, é o Espírito Santo. Ele que me leva para onde que Ele quer, Ele me coloca onde que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele governa a minha vida, esse vento impetuoso. E Jesus está falando aqui sobre desse vento, que é outra prova, e agora mais contundente ainda, de uma outra pessoa nascido de novo, Filipe. O que aconteceu com Filipe? Filipe foi Jesus mandou Filipe ir até o deserto de Gaza, e chegando lá ele encontrou o eunuco da rainha, né? E quando o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, e naquele momento ali, Filipe correu, chegou perto do carro e começou a falar com o profeta, falar do profeta Isaías para aquele eunuco. Ele aceita Jesus, ele é batizado, e o que acontece depois? Você lembra o que acontece depois? Olha o que acontece depois. Atos capítulo 8, 39 e 40. E quando saíram da água, olha que isso é forte. Olha que isso é forte. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Gente, Filipe era tão nascido de novo, e essa coisa do vento veemente que toma, que domina, que controla, era tão grande, a perfeição espiritual de Filipe era tão grande, que o Espírito Santo tomou, ele foi teletransportado. Ele foi teletransportado. Ele sumiu daqui, ó, e apareceu em outra cidade. Você tem ideia? Você tem noção do que é isso? Uma pessoa que se deixa tanto dominar pelo Espírito Santo de Deus, que ela é teletransportada. Que é isso, gente? Que é isso? Nem a ciência hoje consegue desmaterializar um ser humano e materializar o ser humano em outro lugar, tirar um ser humano daqui, desaparecer com o ser humano daqui e aparecer com o ser humano de outro lugar. Como Filipe conseguiu isso? Como ele foi teletransportado? Gente, é o que Jesus está falando aqui. Quem é nascido de novo, ele sofre a influência do vento, que é o Espírito Santo de Deus. É essa força indomável que controla. E aí eu te pergunto, ei, você que é nascido de novo, me responda uma coisa. Você tem o controle da sua vida? Pensa comigo. Você está buscando o controle da sua vida? Porque, preste atenção no que você vai responder. Porque se você disser assim, não, eu gosto das minhas coisas tudo certinho, eu tenho controle de tudo, eu controlo tudo, é tudo conforme eu quero, conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Para pra pensar. Você é nascido de novo? Porque
quem é nascido de novo é um barco de vela içada. Vai para onde o vento mandar. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos ali. Né? E se você hoje, você pensa em ter o controle da vida, eu vou te deixar aquele hino que diz assim: solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Para de querer ter o controle das coisas. Para de querer controlar a sua vida não te pertence mais. Faça como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que tem um controle, Ele faz o que Ele quer. Tem uma história muito engraçada, né, de um irmão nascido de novo. São exemplos agora, que eu citei exemplos bíblicos, mas isso acontece agora. Né? Um pregador, um irmão estava em casa, o Espírito Santo de Deus falou com ele assim, de madrugada: levanta e vai pregar no meio da praça, no meio da avenida, deserta. Isso devia ser umas 3 horas da madrugada, escuro ainda. E o vento soprou. Levanta, vai pregar na avenida, na praça, na avenida deserta essa hora. Ele disse: Senhor, mas eu sempre fiz evangelismo de dia, entregando folheto, as pessoas estão na rua. 3 horas da madrugada, eu fazer o quê? E ele foi, compelido por esse vento do Espírito, porque ele é nascido de novo. Compelido por esse vento do Espírito. Esse é o sinal de quem é nascido de novo. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemo. 3 horas da madrugada, ninguém na rua, só cachorro e gato, um silêncio mortal. Na esquina, na onde Deus mandou, Deus falou com ele. O Espírito Santo de Deus falou com ele: prega. E aí? Prega. O Espírito Santo de Deus falou com ele: prega. Ele começou a pregar. Gente, sabe o que aconteceu? Sabe o que acontecia? No alto de um prédio, 20 e poucos andares, estava um homem querendo se suicidar. E quando ele estava lá embaixo, e quando ele começou a pregar sobre o amor de Deus, aquela pessoa lá no 22º andar do prédio, ela começou a chorar copiosamente. E ela não se suicidou. Ela desceu e recebeu Jesus através da pregação daquela pessoa. O que é isso? É sinal de quem é nascido de novo. Jesus fala: como o vento assopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, de onde vai, assim é todo aquele que é nascido de novo. Meus irmãos, vamos deixar o vento soprar, né? Deixa o vento soprar. Continuando. Qual o número? 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Gente, outra pergunta sem resposta. Você está observando aqui que Jesus não está respondendo Nicodemos nas perguntas dele? Você está prestando atenção? Jesus não está respondendo as perguntas de Nicodemos. Ele faz a segunda pergunta: mas como pode isso? Como pode, Jesus? Jesus responde a pergunta dele? Não. Jesus faz outra pergunta. Gente, isso aí é retórica isso é uma pergunta retórica da filosofia. É responder com outra pergunta. Isso aí é um embate entre dois mestres. E aí chegou e diz: Senhor, como isso pode acontecer? Jesus não responde, ele faz outra pergunta. Como é que tu mestres em Israel e não sabes isso? Tu és mestre em Israel e não sabe isso? Gente, olha só. Aí Jesus foi duro, não foi? E por que Jesus foi duro? Porque Jesus aqui estava quebrando e testando o coração de Nicodemos para saber se ele é orgulhoso. Porque se uma pessoa me faz uma pergunta dessa: ué, você é professor e não sabe? Ué, você é médico e não sabe? Ué, você é engenheiro e não sabe? Aqui Jesus falou: ué, você é mestre da Suprema Corte de Israel e não sabe? Se alguém faz uma pergunta dessa para mim e para você, qual é a sua opção? Qual é a sua reação? Ali Jesus estava testando o orgulho de Nicodemos. E aí
É aqui que eu me encanto com Nicodemos. Porque se Nicodemos é eu e você, a gente já batia a boca com Jesus ali agora. O que foi? Tá pensando o que de mim? Tá esculachando? Tá pensando que se fosse eu e você, barraqueiro conforme nós somos, o papo, a conversa tinha acabado ali. Quando Jesus fala com ele assim, você é mestre em Israel e não sabe? Ali Jesus estava testando o orgulho ali, ó, para saber o orgulho do coração de Nicodemo. Se eu e você já tinha criado confusão e metido o pé. Só que aí que eu fico maravilhado disso daqui. Porque Nicodemos, ele é uma pessoa extremamente politizada, educada, extremamente culta, porque ele não vai se deixar abalar. Talvez ele vai pensar o que Sócrates pensou. Eu só sei o que nada sei. Quanto mais a pessoa é inteligente, quanto mais a pessoa é instruída, quanto mais humilde a pessoa é. Só os ignorantes batem boca, discutem e querem ganhar pelo grito, pela força. Só os ignorantes querem vencer pelo grito e pela força. Aquelas pessoas sábias, como Nicodemos demonstrou aqui, ela pode se humilhar e dizer, eu só sei que nada sei. Isso é uma condição. Jesus checa ali. Irmãos, o orgulho, deixa eu te dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. O orgulho espiritual na vida de uma pessoa é um impedimento grande para a pessoa se desenvolver. Porque se Nicodemos fosse orgulhoso, quando Jesus checou o orgulho no coração dele, falou assim, você é membro, mestre da Suprema Corte e não sabe? Se ele é orgulhoso, irmãos, ele tinha saído, ele tinha metido o pé, ele tinha ido embora. Ele tinha desistido. O orgulho, irmãos, é um grande impedimento. Às vezes, a gente vê pessoas orgulhosas dentro da igreja, achando que sabe tudo de Bíblia, que não precisa frequentar a escola bíblica dominical, que sabe, enquanto que na realidade não sabe. Não sabe. Nós somos obrigados a ouvir nos púlpitos das nossas igrejas algumas coisas que beiram blasfêmias, alguns erros teológicos. Eu não estou falando de erros gramaticais, estou falando de erros teológicos, alguns erros teológicos que beiram a blasfêmia. Nós somos obrigados a ouvir de determinados obreiros, membros da escola, que não participam da escola bíblica dominical porque acha que já sabe tudo o que vai se falar. Então pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e sai pregando por aí, falando atrocidades. Já começa mal, né? Vou abrir a Bíblia aqui em 1 Reis. Já começa mal aí. Vou abrir a Bíblia aqui em 1 Reis. Aí você já viu, pronto, que a pessoa já está longe da escola bíblica dominical. Passa anos sem frequentar a escola bíblica dominical. Aí começa com aquela coisa, né? Pregando, você é a igreja. Começa a dizer, porque está escrito na Bíblia, irmão, esforça que eu te ajudarei. Está escrito aqui, irmão, Jesus falou, assim como eu venci o mundo, vós vencereis também. Começa a dizer uma porção de coisa que não está na Bíblia. E pior do que isso, porque errar é humano. Mas a pessoa é tão orgulhosa que ela é capaz de pegar o microfone, entregar o microfone à sua liderança e não ter a humildade de chegar perto da liderança depois e dizer assim, meu pastor, meu líder, como que eu fui? Em que eu preciso melhorar? Eu errei, eu cometi algum erro, eu quero consertar, eu quero melhorar. O orgulho não deixa. Aquela pessoa entrega o microfone e vai para outra igreja fazer outra lenha. Se ela tivesse a humildade de ouvir, ela ia chegar perto do seu líder espiritual, do seu pastor, do seu líder, e ia dizer, e aí, meu irmão, como foi a pregação? Em que eu posso melhorar? Eu posso melhorar em quê? Eu estou disposto a melhorar. Isso é humildade. Isso Nicodemos teve. Nicodemos teve essa humildade. E ele vai ser abençoado por isso.
A palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. Então, Nicodemos teve essa humildade. Como Sócrates dizia, só sei que nada sei. Ele teve essa humildade. E ele vai ser abençoado por isso. Jesus então diz, continuando. Número 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? De novo, Jesus humilhando Nicodemos. É a testagem. É o teste. É o teste. Se a pessoa for humilde, ela suporta. Se ela não for, ela não suporta. Por exemplo, aquela mulher cananeia. Que a humilhação maior que a mulher cananeia passou? Jesus, liberta minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus disse, não convém tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Chamando aquela mulher de cachorra, como era costume dos gentios. Todos os gentios eram, pelos judeus, todos os goíns eram considerados cães. Já pensou? Aquela mulher dizia assim, quem me chamou de cachorro? Vou embora daqui. Aquela mulher, na humildade dela, ela vai falar algo maravilhoso. Ela vai dizer assim, na humildade daquela mulher, olha, Senhor, mas os cachorrinhos comem o resto que cai da mesa. Aleluia. Que coisa linda, gente. Que humildade. Ela vai dizer, não tem uma sobra, não. Eu sou mesmo uma cachorrinho, não tem um ossinho, não. Uma pelezinha, uma pelanquinha para mim, não sobra nada para mim. Olha a humildade. E Jesus fala, Jesus sabia da fé da mulher, ele disse, tá vendo? Nem em Israel eu encontrei uma fé e uma humildade como essa mulher. Vai, a tua filha está livre. Meu Deus do céu. E aqui Jesus coloca Nicodemos no seu lugar, dizendo assim, na verdade digo que nós dizemos, testificamos, e vós não aceitais o testemunho. Jesus aqui sabia que Nicodemos estava aceitando, que Nicodemos estava ali. Mas Jesus incluiu Nicodemos no grupo dele, que era dos fariseus incrédulos. É mais uma humilhação que Jesus dá. Jesus coloca Nicodemos no lugar dele. O lugar de um fariseu que é incrédulo, de um fariseu que não crê em Jesus. Se fosse eu e você, o que falaria? Opa! Não me mistura com essa gente não, hein? Eu sou muito diferente deles. Não me confunda. Botava o dedo na cara de Jesus e falava, não me confunda. Nicodemos vai ouvir as suas perguntas sem resposta e Jesus vai dizer, colocar ele no lugar. Vós não aceitais o meu testemunho. Vós não aceitais, vós sois incrédulos, não aceitais o vosso... Se vos falei das coisas terrestres, quanto mais eu falar das coisas celestiais. Jesus começa a falar aqui. Se isso, Nicodemos, que eu estou falando da terra, você não entende, imagina se eu falar das coisas celestiais. E é verdade, né, irmãos? É verdade. Jesus mesmo disse, em João capítulo 16, versículo 12 e 14, Jesus falou assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vai anunciar a vocês. Jesus está dizendo aqui que ele vai enviar o Espírito da verdade ainda para poder mostrar, porque diz assim, ó, eu não posso dizer tudo porque vocês não vão suportar. Jesus está dizendo que a humanidade estava caminhando de uma forma tão abaixo que ele não podia falar, que as pessoas não iam entender a fala dele. Quer ver? Eu vou citar um exemplo, você vai entender. Imagina o ministro Marcos Pontes, que é esse ministro da Ciência e da Tecnologia, que já esteve no espaço, já foi da NASA e foi para o espaço, já viu a Terra do espaço. Imagina o ministro Marcos Pontes entrando agora numa tribo de índios isolada lá no Amazonas. Aí ele está lá na tribo isolada de índios, índios que nunca viram o ser humano. Chega lá o ministro Marcos Pontes. Passa um avião por cima da aldeia dos índios. Passa um avião.
O que os índios vão correr? Vão correr atrás do avião com arco e flecha, dizendo: é um pássaro gigante, barulhento, que não mexe as asas, é um pássaro, passou um pássaro barulhento aqui. Os índios vão ficar todo ouriçados, querendo derrubar o pássaro grande, que passou com as asas grandes, fazendo o maior barulho no meio da aldeia. E para o Marcos Pontes, o que ele vai pensar sobre o avião que passou? Gente, assim era Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, nascimento da água mesmo, Nicodemos. É o nascimento da água, do sangue, da água, da carne, Nicodemos. Imagina se Jesus falasse para Nicodemos: não, existe um nascimento que se dá por maneira que as células vão fazer a mitose, a meiose, e vão se transformando, vão se duplicando em medula óssea, em crânio, vão se... Imagina, uma época que não sabia nem o que era célula. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então é isso que a gente está vendo aqui. Jesus vai falar assim: eu não posso falar das coisas do céu para vocês, porque vocês não vão entender. Vai precisar vir o Espírito Santo para poder... O Espírito Santo, quando vocês evoluírem, melhorarem o entendimento, tiverem uma mente mais avançada, vocês vão poder entender o que eu estou falando. E a palavra de Deus fala isso, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Jesus está falando aqui, deu essa testagem no coração de Nicodemos da humildade, e o Nicodemos vai continuar humilde, né? Ele vai dizer: Nicodemos, eu não posso dizer tudo para você agora, mas o que eu estou dizendo é o suficiente para você iniciar o seu processo de santificação. Continuando. Versículo de número 13. Jesus pregando ainda. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E Jesus começa a falar assim: olha, por que eu estou dizendo isso, filho Nicodemos? Porque você está falando com a pessoa que desceu lá de cima. É isso que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Nicodemos, por que eu estou pregando para você essa questão? Por que eu estou falando isso para você? Por quê? Porque eu estou falando do nascimento do alto. Porque você está falando com a pessoa que veio lá de cima. E só quem veio lá de cima sabe o que acontece lá em cima. E pode falar para você aqui embaixo. Só quem acontece lá em cima sabe o que acontece aqui embaixo. E pode falar para você. Jesus aqui está colocando essa questão muito importante. Dizendo: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser que desceu do céu. Agora, só um detalhe. Esse versículo 13 que está aqui, que está no céu, ele não tem no original grego. Não tem. Algumas Bíblias não aparece esse pedaço. Tá? Esse pedaço. Eu já estou terminando. Esse pedaço aqui não aparece. Preste atenção. Vê se a sua Bíblia tem, porque algumas Bíblias modernas não aparecem mais. Provavelmente foi algum copista que colocou esse pedaço aqui, ó, que está no céu. Porque no original grego só está assim: ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu o Filho do Homem. Tá? Então, porque é Jesus que está falando, né? Então, olha como é que não combina bem. Imagina Jesus falando com Nicodemos: olha, Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Ué, o Filho do Homem está no céu? Não está na terra falando com Nicodemos? Como é que o Filho do Homem que está na terra falando com Nicodemos está no céu? Então isso aqui foi um erro. É um erro de algum copista colocou isso depois, mas no original não está. Esse pedacinho aqui que está no céu. Algumas Bíblias nem tem. Vê se a sua Bíblia tem esse pedaço aqui. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, Jesus Cristo, o Filho do Homem. É isso que está dizendo no original. Então Jesus foi o único que subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, né? Porque a gente tem a questão mariana de que Maria, né, os nossos amigos católicos que acreditam que Maria subiu ao céu, né? Aqui está dizendo, Jesus mesmo falou: ninguém subiu ao céu senão que do céu desceu
Jesus, o Filho de Deus. Então, essa questão de Maria ter ido para o céu é uma questão recente, agora de 1950. O Papa Pio XII ele vai promulgar a questão dizendo assim, o Papa ele vai dizer assim, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso da sua vida terrena, foi assumida de corpo e alma na glória celeste. Agora, em 1950, o Papa Pio XII fez essa declaração, esse dogma, né, da Assunção de Maria. Só que aqui a gente se esbarra nessa questão, porque na realidade o grande problema é o fato de Maria ter morrido. E de fato existem 2 túmulos de Maria, um em Éfeso, na cidade de Éfeso, onde acreditam ela ter terminado os seus dias lá, e outro lá na cidade de Jerusalém, né, que é onde Maria foi sepultada. Só que eles têm um problema muito sério por isso aí, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, dizer que Maria morreu é afirmar que Maria tinha o pecado, tem o pecado, né? Porque a paga do pecado é a morte. Então, fica numa situação difícil. Dizer que Maria morreu é a mesma coisa dizer que Maria foi uma pecadora. Teve pecado, como todos nós, né? E dizer que ela foi para o céu é um pouco melhor, mas aí esbarra aqui, ó, nesse versículo aqui, né? Então é complicado isso daí. É porque a Igreja Católica ela não se baseia somente na Bíblia, né? Os nossos amigos católicos eles têm a Bíblia e existe também o que eles chamam de tradição da Igreja. A tradição para o católico, a tradição da Igreja é tão forte quanto a Bíblia. Quer dizer, eles igualam a tradição e a Bíblia. E aí se baseiam na tradição, às vezes até em livros apócrifos, por exemplo, essa questão de que Maria foi levada aos céus de corpo e alma, né, é dos livros apócrifos, foi tirado de livros apócrifos, né? E tudo isso, então a gente tem que respeitar, porque eles têm essa visão um pouco diferente da nossa, porque se baseiam em outros livros fora da Bíblia Sagrada. Jesus continuando pregando para Nicodemos. Estamos terminando, tá? Mais 5 minutinhos. O que diz aí? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a coisa vai esquentar. O melhor está agora. Jesus não está respondendo a pergunta de Nicodemo. Nicodemo está perguntando sem resposta. Jesus está pregando. Jesus começa a pregar algo para Nicodemos. Ele não vai entender nada. Eu costumo pensar assim, quando Nicodemos encontrou Jesus, vamos supor que ele estava vivendo a meia-noite na vida dele. Quando ele saiu do encontro de Jesus, ele estava vivendo a 00:10. Eu acredito que muitas perguntas dele não foram esclarecidas, mas começou o processo do esclarecimento e do desenvolvimento espiritual na vida de Nicodemo. Olha, agora é o final, agora é para fechar com a chave de ouro, dizendo assim, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando para Nicodemos isso aqui. Grava isso. Grava isso. Eu vou repetir, você grava isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Guarda isso, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Grava isso. Quem falou essas palavras? Quem falou essas palavras? Jesus. A gente pensa que é João, né? Porque João 3,16 é o versículo mais famoso na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muita gente pensa que é João que falou. E não é João que falou. João registrou. Quem falou essa palavra foi Jesus. Jesus que disse isso. Gravou o que Jesus disse?
Jesus disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemo não entendeu nada. Acabou a pregação, foi cada um para sua casa. Passado um tempo, Jesus é crucificado. Jesus é pendurado na cruz. Na sexta-feira. Antes do sábado, na sexta-feira à noite, o Nicodemos e José de Arimateia chega para Pilatos e pede o corpo de Jesus. Quando Nicodemos vai para o Calvário, olha, agora é de arrepiar, agora você tem que entender isso. O que é o processo de conversão na vida de Nicodemos? Quando Nicodemos vai para o Calvário, quando Nicodemos olha para o Calvário, eu chego a me arrepiar agora. Olha para o Calvário e vê a cruz de Jesus e Jesus pendurado na cruz, gente, aquilo ali brilhou como sol de meio-dia na vida de Nicodemos. Ele lembrou do que Jesus disse para ele há um tempo atrás. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele olhou Jesus na cruz do Calvário, pendurado, ele lembrou das palavras de Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele lembrou dessas palavras de Jesus, aquilo entrou no coração de Nicodemos como um sol de meio-dia, como o sol de 6 horas da manhã que vem levantando a sua luz e vem clareando tudo. Estava tudo claro, estava tudo tão claro. Nicodemos pensou, meu Deus, como é que eu não entendi o que ele falou comigo? É isso, aí está o símbolo da serpente que Moisés levantou, Jesus está sendo levantado. Clareou, minha gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Nicodemos não se converteu ali, não. Nicodemos levou tempo para que o processo de conversão acontecesse. E quando ele tira o corpo de Jesus na cruz do Calvário, ele agora vê que ele conversou exatamente, não foi com o mestre, mas foi com o Filho de Deus. Olha, eu teria muita coisa para falar. Eu não entrei nem nos comentários. Não podemos mais. Não podemos mais continuar. Eu só li, nós só ficamos na leitura do texto. Acabou aqui. Acabou com Nicodemos tirando Jesus da cruz e o insight que ele deu quando viu Jesus na cruz do Calvário. Lembrou das palavras. Se converteu ali na hora. Se tornou um discípulo de Cristo. E foi viver o verdadeiro evangelho. Mas foi uma luz que começou lá com o encontro de Jesus e que foi clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito. Glória a Deus. Assim aconteça na minha vida. Que cada contato que você tenha com Cristo, que cada leitura da palavra, que cada estudo da palavra, que cada contato que você tenha com Cristo, você possa se tornar um ser humano melhor. Você possa continuar um crente mais crente. Você possa se tornar um santo de calça jeans. Sim, sim. A gente está acostumado muito a ver os santos do passado, né? Que usavam aqueles roupões. Não, agora eu quero ver ser santo é de calça jeans. Usando jeans. Você ser santo. Usando o seu jeans. É isso que o Espírito Santo requer. É esse vento que é de nós. Está levando-nos para isso. Gente.